regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Deixa lá um pouquinho mais. Vamos ler juntos, irmãos. Coloca o coração nesse texto. Não só os olhos, mas deixa o Espírito de Deus vivificar o que está ali no seu coração. É o Senhor Jesus revelando ao apóstolo João todo o livro de Apocalipse. E quando chega no capítulo 19, nessa referência, versos 7 e 8, o Senhor Jesus ordena que João escreva, e ele contempla na sua revelação estas palavras para a igreja, que é um bálsamo, que é a bem-aventurada esperança. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Tira toda tristeza, tira toda angústia, aleluia, tira toda perturbação, ansiedade, depressão, qualquer coisa ruim, má, que sobressalta o ser humano, especialmente nesse tempo. E a ordem é: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Por que razão que devemos nos regozijar, alegrar e dar glórias a Deus? Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, a sua noiva, se aprontou. Quer dizer, está preparada, está pronta, está aguardando a chegada do noivo. Coloque outra referência antes de entrarmos na explanação. Jesus falou durante a última Páscoa e a primeira Santa Ceia algo muito precioso. Mateus 26, versos 26 ao 29. Véspera de sua morte. Ele está à mesa com os 12. Era a última Páscoa que ele comia com os seus. E ele estava instituindo a Santa Ceia. Olha o que ele vai dizer sobre as bodas do Cordeiro, especialmente no verso 29. Leiamos a partir do 26. Enquanto comiam, quem é que estava comendo? Jesus e os 12. Era a última Páscoa. Ele está à mesa, comendo com eles. Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, agora, olha o que Jesus estava dizendo naquela noite. Digo-vos que desde agora, já tem mais de 2000 anos, não beberei deste fruto da vide, não beberei mais do cálice, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus aqui está fazendo referência que no reino do Pai ele sentaria uma enorme mesa com milhões, talvez bilhões de salvos,
da antiga aliança, da nova aliança, para uma grande festa, para uma grande celebração, para uma grande santa ceia, não mais em Jerusalém, não em Roma, não em Brasília, não em Vitória, mas no reino de meu Pai, nos céus de glória. Digam aleluia, irmãos. Bodas, festa, comemoração da união do noivo com a noiva, que já está pronta, ou deveria estar pronta, no nome santo do Senhor. Olha outra referência, Lucas 22, 29 e 30. Lucas 22, 29 e 30. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Eu queria abrir com estas referências, para que a gente possa então dar continuidade ao nosso tema, as bodas do Cordeiro. Primeiro, quero fazer uma interrogação e responder com os irmãos. O que será as bodas do Cordeiro? Em linhas gerais, será um encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e sua igreja amada. Com esta frase, você está ouvindo de forma resumida o que será as bodas do Cordeiro. O encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e sua igreja amada. Aleluias! Agora, outra coisa importante, essa não está no nosso livro. Quem poderá participar destas bodas? Todos os salvos em Jesus Cristo. Todos os salvos em Jesus Cristo. João viu uma multidão incalculável, Apocalipse 5:11. Uma multidão incalculável por Cristo, que estão com ele nos céus. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos salvos de todas as épocas. Olha a multidão que ele contempla, Apocalipse 5:11. E olhei, quem olhou? João, na visão. Ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, milhões de milhões, e milhares de milhares. Eu estarei no meio desses milhões. Quem estará, faz um barulho aí. Quem tem certeza que estará lá, diga glória a Deus. Agora, irmãos, outra coisa, quem ficará fora deste grande evento? A palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que se mantiveram. Os que não se mantiveram ficarão de fora. Os que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Apocalipse 22, 15, apresenta uma relação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro e não poderão participar das bodas. Olha o que diz a palavra, Apocalipse 22, do 12 ao 15. Olha esta lista tenebrosa, antes de entrar na nossa matéria. Eis que cedo venho, é 22, 12 que eu pedi? 22, 12 ao 15, é verdade. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras
no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Ficarão de fora, misericórdia. Quem ficará de fora? Os cães. Eu vou explicar o que significa cães aí. Não é o uau-uau, não. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu pedi até o 15? Ok. Então, queridos irmãos, cães ali, nós temos duas outras referências que têm a ver com maus obreiros, maus líderes, entendeu? Falsos pastores, falsos apóstolos, é tratado na Bíblia como cães, pessoas que destroem a vinha, pessoas que usufruem da lã, da gordura das ovelhas e não as apacentam. É considerado como cães. Maus obreiros, maus pastores, maus líderes ficarão de fora. Misericórdia. Os feiticeiros, aí entra todo tipo, né, de misticismo, de qualquer ramificação que você pensar, que você lembrar, que tem a ver com o misticismo, com o pecado da impureza do espírito. Os que se prostituem. Prostituição aí não é só a venda do corpo para o ato. Prostituição aí tem a ver com todo tipo de sexo fora do casamento. Seja fornicação entre dois solteiros, seja prostituição a peso de dinheiro, seja adultério, está tudo incluso ali. Ficarão de fora da glória de Deus. Ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque a noiva com quem Jesus vai casar, está lá em Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Dá uma olhadinha lá, Efésios 5, 25 a 27. Paulo está dando instrução sobre casamento, como o marido deve tratar a esposa. E Paulo faz um paralelo de Jesus com a igreja e do marido com a esposa. Olha o que ele vai dizer: vós maridos, amai vossa mulher, como também, olha o que ele puxa agora, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uau! Eu costumo usar uma expressão, e vocês já me ouviram falar muitas vezes: ninguém tirou a vida de Jesus. Não foram os judeus, não foram os romanos, ninguém. Quem poderia tirar a vida de Deus humanizado? Quem? E ele provou lá no Getsemane: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Sou eu. Eles, pô, por terra. Levantaram, meio tontos, boquiabertos. E Jesus perguntou de novo: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Já vos disse, sou eu. Pô, ficou provado que se ele quisesse, com uma palavrinha, ele eliminaria todos os seus algozes. Ninguém lhe tirou a vida. Ninguém. Que é um homem para tirar a vida de Deus humanizado, do Emanuel? Esse texto aqui fala forte. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, sem reservas, na cruz do Calvário. 26. Entregou para quê? Para salvar, para libertar, para transformar. Um processo
para santificar. Como? Purificando-a. Como é que Jesus purifica a igreja? Com a lavagem da água pela palavra. A palavra é água purificadora. Cada ensino que você recebe, cada texto que você medita na palavra, cada mensagem que você ouve com ouvidos espirituais aguçados, é água purificadora, que vai removendo impurezas, que vai removendo tudo aquilo que ofende, que entristece o Espírito de Deus. A Bíblia é água purificadora. Olha o 27. Para quê? Para apresentar-se a si mesmo. Jesus vai apresentar a si mesmo a sua noiva. Como será essa noiva? Gloriosa. O que mais? Sem mácula. Mácula aí fala de mancha, sujeira, pecado. O que mais? Nem ruga. Ruga fala de envelhecimento. A igreja de Jesus não é uma igreja envelhecida. É uma igreja renovada. É uma igreja cada dia renovada pela ação do Espírito de Deus. Aleluia, irmãos. Tradicionalismo fora. Jesus renova a sua igreja. Sem ruga, a igreja não tem ruga. Nem coisa semelhante. Mas santa e irrepreensível. Esta é a noiva das bodas. Esta é a noiva que ele vai apresentar a si mesmo, que ele vai receber. Esta é a noiva que vai estar 7 anos com ele. Aleluia! Num tempo de muita glória, de muita alegria, de muita ação de graças, e que ele vai nos receber e vai honrar os seus fiéis que dedicaram as suas vidas, muitos até a morte, mas não negociaram, não transigiram, não mancharam as suas vestes. E se a uma hora ou outra manchou, enquanto a igreja está na terra, tem remédio. Você manchou as suas vestes? Vai a Jesus. Confesse. Arrependa. O seu sangue, sangue do Cordeiro, vai purificar novamente e vai te dar uma outra oportunidade para você prosseguir na sua jornada e não morrer no deserto. Aplauda ao Senhor com alegria. Glórias a Ele para sempre. Vamos comigo, irmãos. Fim do julgamento do tribunal de Cristo, foi a última lição de segunda. Findo o julgamento do tribunal de Cristo, a igreja fiel será chamada a ter acesso à sala do banquete da festa das bodas do Cordeiro. Cristo e a igreja se tornarão o centro das atenções de todos os seres celestiais. Durante as bodas do Cordeiro, a igreja será vista no aspecto universal. Ali estarão junto todos os santos do Antigo e do Novo Testamento, todos os crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assento à sua mesa. O que é mais importante, Cristo mesmo servirá aos seus numa eterna demonstração de amor e serviço àqueles que na terra foram comprados pelo seu sangue e poder eterno. Mateus 8:11. Olha esse texto. Jesus ficou admirado com a fé do centurião. Lembra? E Jesus faz um comentário sobre a fé do centurião. E ele acrescenta ao comentário elogioso da fé do centurião essas palavras. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, o Brasil está no Ocidente, e assentar-se-ão à mesa
assentar-se-ão à mesa. Amém? Com quem? Com Abraão, uau, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. Amém, irmãos? Com Moisés, com Josué, com Samuel, com Elias, com Eliseu, aleluia, com Daniel, com Ezequiel, com Paulo, com João, com Pedro, com Doriel de Oliveira, com aqueles que já partiram antes de nós. Aleluia. Por que Jesus disse que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e assentar-se-iam na mesa com Abraão, Isaac e Jacó? E o verso seguinte vai dizer: ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Você vai entender isso na parábola que nós vamos ler. Porque Jesus veio para os filhos. Quem eram os filhos? Os filhos de Abraão, o povo de Israel. Não é? Mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer: ele veio para os que eram seus patrícios, seus conterrâneos. Porém os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus está falando da rejeição. Ele veio para os filhos, para os judeus, para os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Porém eles o recusaram. Mas Jesus está profetizando que muitos viriam, volta lá no texto, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-iam à mesa, quando Jesus? Nas bodas do Cordeiro. Os irmãos acreditam nessa verdade da palavra? Será o dia mais glorioso pós-arrebatamento. Maravilha, com Ele, face a face. Glórias, ceando com Ele, vendo como Ele é. Todos os seres celestiais vão estar ali. Os querubins, os serafins, os arcanjos, todos aqueles que Apocalipse narram como adoradores contínuos na glória, estarão ali contemplando o resultado da morte redentora, expiatória do Deus Filho, que se encarnou, que se fez como um de nós, para buscar e salvar os perdidos. Aleluia, que glória será! O céu vai parar, os seres celestiais vão glorificar e vão contemplar bilhões e bilhões do norte, do sul, do leste, do oeste, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. Lá estarão, sem placa denominacional, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu anseio por esse dia. Será logo após o tribunal de Cristo, viu, irmãos? As bodas. Vamos um pouquinho mais. Este evento se dará após o tribunal de Cristo. É chamado bodas, festa de casamento, por causa de dois aspectos: desfrute e aliança. No que diz respeito ao desfrute, uma festa é algo de que os convidados só precisam fazer uma coisa: comparecer. A salvação em Jesus Cristo é apresentada nas Escrituras da mesma forma. Deus preparou a salvação e somente pediu ao homem que desfrutasse dela através da fé.
quando o homem atende ao chamado do Espírito Santo, há uma festa esperando por ele, onde só ele pode desfrutar de toda a sorte de bênção nas regiões em Cristo. Efésios 1:3. Olha lá. Diz assim o texto. 1:13. É 3 mesmo. Bendito, obrigado, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, desfrute de uma festa. Qual o trabalho que o convidado tem? A não ser aquelas festas que vem um aviso assim, cada um paga a sua conta. Não tem uns negócios assim? Vamos para o restaurante, vamos para a pizzaria. Mas atenção, cada um paga a sua conta. É um convite assim meio engraçado, né? Mas é bom também, não sou contra não. Porque pelo menos propicia um tempo de estar juntos. Não é assim? Mas quando a festa tem um patrono, tem alguém que está bancando, qual é o trabalho que o convidado tem? Só de aparecer lá. É ou não é? De estar presente e desfrutar de tudo que aquele banquete, que aquela festa vai oferecer. A salvação é um desfrute. Nós já começamos a desfrutar desde o momento que aceitamos Jesus, irmãos. Esse texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 1, verso 13, diz que nós estamos nele e desfrutamos de todas as bênçãos espirituais, materiais, físicas, nas regiões celestiais. Mas a festa maior vai ser quando a gente for arrebatado. E a festa maior se dará nas bodas do Cordeiro. Então o convite é para todos. Salvação aqui e agora. E a convicção, quando tudo por aqui encerrar, e é tão passageiro. Os irmãos cantaram hoje, daqui 1 milhão de anos, eu estarei te amando. E eu fiquei ali meditando, é verdade. Daqui 2 milhões, daqui 10 milhões, daqui 100 milhões, daqui 1 bilhão, 100 bilhões de anos, eternidade é eternidade, não terá fim. Nós estaremos conhecendo-o em toda a plenitude e amando-o com toda a intensidade pelo que ele é. Aleluia, irmãos. Isso é verdade. A festa foi feita, está sendo feita. Terá o seu ponto culminante nas bodas do Cordeiro. E o convite é para todos. Mas olha essa parábola que Jesus conta. Isso aqui sacode a gente. Mateus 22, de 1 a 14. Ele está falando das bodas do Cordeiro aqui. Mateus 22, de 1 a 14. Vamos ler o texto e depois o comentário rápido. Me ajude na leitura, olha lá. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei. Aí é o pai, viu? O anfitrião é o pai. Deus Pai é o anfitrião. É aquele que recebe. É o patrono da festa. Aleluia! Vocês não vibram com isso não, irmãos? Que coisa forte! O reino dos céus, é Jesus falando, é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, tenho muito serviço, outro para o seu negócio,
e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Jesus continua contando. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, atenção para isso, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai todos para as bodas, quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, atenção para esse verso 11, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou que ali um homem não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha para cá. Vamos de forma resumida no que eu coloco aí na apostila. O Senhor contou a parábola das bodas que acabamos de ler, onde fala de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados. Porém, os convidados não se importaram. E além de não virem, maltrataram alguns dos servos e mataram outros. Esses convidados representam o povo de Israel, para quem o Senhor veio, mas não foi recebido. Eles representam também todos aqueles que rejeitam o convite para a salvação e se opõem ao Evangelho. Com a recusa do povo de Israel e sua constante oposição à igreja, o Evangelho foi pregado aos gentios. Os apóstolos e a igreja primitiva saíram pelas encruzilhadas dos caminhos, reuniram todos os que atenderam o convite, até a sala do banquete ficar cheia. Já aqueles que recusaram o convite, maltrataram os enviados do Senhor, a eles foi enviada as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Jesus disse que o exército de Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém nos anos 70 DC, eram suas tropas. Tudo estava sob o seu comando e controle. A ira e destruição que Israel experimentou por rejeitar o convite da salvação é um símbolo da ira vindoura sobre aqueles que se endurecem ao Espírito da graça de Deus. Está bem claro? Sim ou não, irmãos? Mais uma vez o povo de Israel entrou aqui no contexto dessa palavra. Jesus conta que um rei prepara uma linda festa de casamento do filho, manda os seus mensageiros a convidar muita gente importante, muita gente que se considerava digna do convite, mas todos recusaram o convite, cada um com uma desculpa, né? Eu tenho muito o que fazer, eu tenho negócio a fazer, eu tenho terras a conhecer, eu tenho que resolver isso, aquilo outro. Menosprezaram o convite, não aceitaram o convite. Quem são esses que recusaram o convite? Mais uma vez o povo de Israel. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam.
Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí Jesus conta que o rei ficou furioso e chamou seus servos e disse: ide pelas encruzilhadas, ide pelos morros, ide pelas comunidades, pela periferia, pelos bairros pobres e convide a todos que vocês encontrarem. Eu quero que a minha festa, eu quero que a minha casa seja cheia. E aí, os seus servos saíram e convidaram. Jesus falou disso em várias ocasiões. Forçai-os para que a casa encha. Lembra do Anacás? Forçai para que a minha casa se encha. E eles foram e aí convidaram a todos. E de repente a festa ficou cheia. O que representa isso? Os apóstolos, a igreja primitiva, saíram pelos gentios. Foram para os gentios, para os estrangeiros, para os não-judeus, para os pecadores, para os homens e mulheres abandonados, para os samaritanos, né, para os sírios lá na Antioquia. Meu Deus, para a Ásia Menor, lá em Éfeso e toda aquela região. E a mensagem do convite, da salvação e consequentemente para as bodas do Cordeiro foi estendida a todos. E milhões e bilhões aceitaram. E chegou ao Brasil. E chegou ao estado do Espírito Santo esse convite glorioso. E nós não recusamos. Nós recebemos. Nós reconhecemos o convite do Messias. O convite do Deus Pai, o Rei dos Reis. Aleluia! E fomos inseridos na família dos céus. Irmãos, isso é muito precioso. Glória a Deus. Quantas pessoas hoje rejeitam o Evangelho? Do mesmo modo que Jesus contou a parábola. Você está falando que Jesus o ama, ele está escarnecendo. Você está falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e está achando que Jesus é um caminho, que tem muitos outros. Onde é que tem outros? Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Outros dizem, essa é a tua verdade, mas eu tenho a minha verdade. Jesus não é uma verdade. Jesus é a verdade, o artigo é definido. E quantas vezes você apresenta o plano de redenção, salvação, e as pessoas desprezam. Não fique triste não, ore por ele, para o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Mas Jesus contou e previu que isso aconteceria. Pessoas dizem, estou muito ocupado, o materialismo exacerbado. O apego às coisas terrenas, carnais, humanas, como se fosse viver aqui a vida toda. Quantos rejeitam e continuam rejeitando? Mas vai chegar o dia do juízo. Olha o verso 7. Eu fiz uma referência de um destaque. Jesus contou na parábola, olha para cá, você precisa entender isso, no verso 7, né, da parábola. Olha o que Jesus vai dizer. O rei ficou irado. Quem é o rei? Quem é o anfitrião da festa? O Pai Celeste. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aí no comentário eu vou dizer que Tito, o general romano, e a tropa de soldados romanos, é chamado por Deus de minhas tropas, misericórdia. O rei ficou irado, diante do abandono, do escárnio, do desprezo do convite. E ele manda então a sua tropa. E aí foi personificada em Tito, que no ano 70 depois de Cristo, fez aquilo lá, ó. Exterminou os assassinos e incendiou a cidade. Jerusalém foi destruída. Milhares e milhões de judeus morreram e a cidade foi incendiada. Por quê? Porque recusaram o Messias.
o juízo virá para aqueles que rejeitam Jesus. O juízo está chegando, a grande tribulação está aí. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, viu, pastora Maria Efigênia? Hoje ela me perguntou lá em casa, apóstolo, que cavalaria é essa? Tem branco, tem preto, tem amarelo, tem vermelho. E eu, de uma forma rápida, expliquei para ela o que significa, não é? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas não fica só nisso não. O derramar das taças, o abrir dos selos, hein? A ira de Deus, após o arrebatamento, virá sobre essa terra. E essa punição, esse juízo já começa em vida, quando a pessoa distancia de Deus. O homem tem um vazio que só Deus preenche. Não adianta ele procurar. Quero ver, irmãos. O vazio existencial é o formato de Deus. O sujeito pode ir de forró em forró, de boate em boate, entendeu? De festa em festa, consumir drogas, fazer todo tipo de sacanagem, de baderna. E no final ele vai sentir muito mais angustiado, muito mais vazio, muito mais depressivo. Quando a euforia do efeito daquilo passa, a tristeza, a angústia é muito grande. Por quê? Porque o homem é essencialmente espírito. E só na comunhão com Deus, ele se sente plenamente realizado. Nós não estamos falando de alguma coisa que ouvimos falar, não. Nós estamos falando daquilo que nós experimentamos. Se é verdade para você, faz um barulho aí. Dá um glória a Deus aí. Maravilha, irmãos. O juízo de Deus virá. Sobre Jerusalém veio. Olha lá. Anos 70. Dispersão dos judeus. Nós pregamos aqui sobre os sinais da volta de Cristo. A volta deles para a terra de Israel, né? Foi um dos grandes sinais da volta de Jesus, porque havia essa promessa. Seriam dispersos, mas quando arrependesse, ou no tempo estabelecido pelo Senhor, haveria um retorno. Deus tem o controle da história. Levante a mão e diga, Deus tem o controle. Fala comigo, a história não está à deriva. A história não está à deriva. Tem um piloto, tem um comandante. Aleluia! E o Senhor não perdeu o controle. Seja firme, fiel, venha o que vier, aconteça o que acontecer, sou de Deus, estou convicto e não o deixo por nada e por ninguém, porque Ele é o Senhor da minha, da sua e das nossas vidas. Tem uma pergunta, mas agora não dá. Eu vou responder daqui a pouco. Até é boa essa coisa das perguntas, o pastor Ivaí me lembrou. Ah, maravilha. Vamos lá. O rei deu a festa. Estão comigo? Sim ou não? Estão. O rei deu a festa. O rei que deu a festa, desculpa, também provia roupas apropriadas, que era entregue aos convidados quando eles chegavam. Olha as vestes apropriadas, irmãos, espiritualmente. Antes de entrarem na sala do banquete, das bodas, quando o rei passava pelo meio dos convidados, Jesus contou que ele notou que encontrava um homem que não trajava as vestes nupciais. Verso 11, coloca lá. Estas vestes representam os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. O tecido do qual essas vestes são feitas é composto de linhas que se cruzam, uma horizontal e outra vertical. Ordidura vertical, trama horizontal. Elas apontam para os atos de justiça que praticamos na vertical para com Deus e horizontal para com o próximo. À medida que vivemos uma vida justa, nossas vestes vão sendo produzidas. Mas na parábola, quem dava veste era o próprio rei. Isso aponta para o fato de que, com a salvação, recebemos o Senhor como nossa veste de justiça. Como resposta a isso, o Espírito Santo que vem morar em nós vai tecendo nossa veste de justiça
prática. Não se trata de nada que o homem vá fazendo por esforço próprio. Preste atenção. Ele só tem que colaborar com a ação do Espírito Santo em sua vida e deixar que ele vá transformando suas atitudes e comportamentos. Esse homem sem as vestes nupciais representa primeiramente em nosso tempo aqueles que não entram pela porta, que não nasceram de novo, que não receberam Jesus como suas vestes de justiça. Esses são o joio no meio do trigo, os lobos em pele de ovelha, os falsos irmãos. De tempos em tempos, atenção, o Senhor vem dar certas sacudidas na igreja, que expõe certas pessoas, que as coloca fora. Lembremos-nos que só Ele tem competência e autoridade para fazer isso. Preciso repetir uma explicação? É autoexplicativo, está muito claro e você tem nas mãos. Guarda esse ensino no seu coração. Quando você aceita Jesus, você se reveste de Cristo. Ele é a nossa justiça. Aleluia. Justificados pela fé. Temos paz com Deus. Amém, irmãos? Essas vestes de justiça é o homem e a mulher revestidos de Cristo. E Jesus contou que lá na parábola, o rei, dono da festa, saiu andando no meio dos convidados, lembra aí? E viu um homem que estava com vestes inadequadas. E o rei, dono da festa, parou, encarou e disse: amigo, como entrastes aqui? Não estando vestido com as vestes da justiça, as vestes da santidade, as vestes de linho puro. Como entrastes aqui? Jesus estava ilustrando. O dono da festa fez o quê com aquele intruso? Chamou os servos e disse: amarrai-o de pés e mãos e lançai fora nas trevas exteriores. Aí no livro eu pergunto, o que é que representa aquele homem que estava ali como intruso, sem ter vestes de justiça? E no próprio livro nós respondemos, e você tem aí nas mãos a resposta. Representa o joio que cresce no meio do trigo. Representa o joio que cresce no meio do trigo. Representa aqueles crentes nominais que nunca nasceram de novo. Representa os falsos irmãos, os falsos crentes. Lá nas bodas do Cordeiro não vai ter enganador. Só vai entrar com vestes de justiça, vestidos de Cristo, revestidos de Cristo. A justiça dele é a nossa justiça. Digam aleluia. Aí alguém pode dizer, então vamos tirar o joio. Jesus falou, não tire não. Deixa o joiozinho junto. No dia, os ceifeiros virão e separarão o joio do trigo. Jesus contou isso aqui. Não que lá vai entrar alguém, mas ele quis dar uma ilustração que é possível. Está misturado na noiva o joio, os falsos, os que nunca nasceram de Deus, que são apenas religiosos tradicionais. Irmãos, a grande pergunta que eu sempre gosto de fazer é: você já nasceu de novo? Misericórdia. Tem pastor pregando que nunca nasceu de novo. Tem apóstolo por aí que nunca nasceu de novo. Tem evangelista, tem presbítero, tem líder de célula, tem crente com a Bíblia na mão, mas se você for ver os frutos, fruto do Espírito, você vai constatar que não tem novo nascimento, não tem vida de Deus ali, tem religiosidade. Ele gosta do ambiente, ele gosta dos irmãos, ele gosta da música, ele gosta da companhia de A, de B, de C, ele está ali no meio. Que Deus tenha misericórdia se tem alguém aqui que não nasceu de novo.
O Espírito Santo gera a vida de Deus no teu espírito amortecido pelo pecado. E aí você ama Jesus de verdade. Aí você conhece Jesus e quer conhecê-lo mais. Aí você se torna um homem, uma mulher faminto por Deus. Faminto por estar adorando, por estar meditando na palavra. Quando você nasce de novo, você entende que a vida aqui é passageira. É uma peregrinaçãozinha de 70, 80, 90, 100 anos. E parte. E aí? Acabou tudo? Começou tudo. Você vai entrar na dimensão da eternidade. Oh, Espírito de meu Deus, nos ajude a entender, a crer e a clamar, para que haja genuíno novo nascimento na nossa casa, na nossa família, nos membros da igreja. Amém, irmãos? Na comunidade onde nós convivemos, porque essa é a ação do Espírito de Deus, novo nascimento. Você nasceu de novo? Tem fruto do Espírito Santo em você? Tem ou não? Não estou falando de dons, não. Dons pode ser falsificado. Fruto. 9 frutos. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. No 21 tem as obras da carne. No 22 tem o fruto do Espírito. Coloca aí, coloca. Bota o 21 primeiro. Bota o trem feio primeiro. Depois a gente encerra com a glória. Olha lá que coisa horrível. Bota a partir do 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora vê a coisa gloriosa aí, de quem nasceu de Deus, quem está cheio do Espírito Santo, quem é morada do Espírito Santo, o que vai ter nele, o que ele vai gerar, quais os frutos. Mas o fruto do Espírito é, vamos comigo, vamos, abre a boquinha aí, vai. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Santo Espírito, tenha misericórdia de mim primeiro, de você, de nós. Que cada dia possamos ter convicção. Nasci de Deus. Nasci da água e do Espírito. Aleluia. Não fico preocupado, porque a gente detecta só de olhar os sinais de novo nascimento, de conversão verdadeira na vida de cada irmão e de cada irmã. Cada pastor tem um radarzinho espiritual. Esse radar chama discernimento. Aleluia. Quem tem esse radar? Quem tem aí? É ou não é? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, para a glória de Deus, claro que tem um joiozinho misturado, mas Jesus falou que ia ter mesmo. Mas a maioria absoluta, para a glória de Deus, são gente que nasceu de novo, de verdade, que ama Jesus, não por coisas, mas pelo que Ele é, e consequentemente Ele libera coisas. Aleluia, eu estou muito animado aqui hoje à noite, irmãos. Eu começo a falar dessas verdades e eu fico com meu coração incendiado, porque eu sei que vai acontecer.
Se você crer, será. Se você não crer, continuará sendo, porque Jesus honra a sua palavra. Passa o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. Eu acho que eu vou ter que parar. Não dá. Não tem problema. Vamos só ler. Vocês permitem que eu só leia? Então acompanhe comigo. Cola os olhos aí, vai. Este homem também representa cristãos verdadeiros, mas que teceram suas vestes, que não teceram suas vestes na força do Espírito e foram reprovados em suas obras diante do tribunal de Cristo. Esses não representam Cristo em sua maneira de viver aqui na terra. Passarão vergonha diante do juízo. Suas lâmpadas se apagaram por não terem porção extra de azeite. Seus talentos foram enterrados. Eles não deram lugar ao Espírito que queria fazer deles expressões do Filho de Deus aqui na terra. Lembra segunda-feira passada, o tribunal de Cristo? Quando nós falamos de coisas que serão julgadas, uma delas é o comportamento, o testemunho. Lembra segunda-feira passada? Aqui nós estamos trazendo à baila outra vez esse raciocínio, que diante do tribunal de Cristo, muitas obras de palha, feno e madeira vão queimar, mas a pessoa será salva todavia como pelo fogo. Mas eles vão passar um momento assim de vergonha, né? Será um momento assim de muito constrangimentos, porque na terra não foram a expressão do Filho de Deus que Deus gostaria que fosse. Por isso não poderão participar da festa do governo do milênio. Salvo, mas não participa do milênio. Eles ouvirão outros receber o galardão do Senhor. Muito bom, servo bom e fiel, eles vão ouvir. Terás autoridade sobre 10 cidades. Lucas 19, 17. Esses que não teceram suas vestes de justiça, não reinarão com Cristo no milênio. Ficarão de fora. Aqui já é um outro assunto quando a gente for tratar do milênio. Não faça pergunta sobre o milênio agora não. As bodas também falam da aliança. Eu vou ter que parar aqui, porque aqui eu preciso avançar. Segunda-feira eu prossigo com os irmãos. Senão eu vou te dar muita informação e aqui tem algumas coisas que eu preciso parar um pouquinho para que você entenda, aprenda e cresça no conhecimento. Fique de pé na presença do Pai.